e nesse mês nós estamos refletindo, né, a respeito da depressão, baseados na experiência do nosso querido, né, profeta Elias. Eu lembro que certa vez um irmão me perguntando aqui na igreja: Enéas, aquilo que Elias viveu foi depressão? E aí eu pude falar assim: mas meu irmão, que dúvida você tem a respeito disso? Muitas características, né, de um processo depressivo estão descritos ali, e é o que nesta noite eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos também, essa percepção. E para tanto eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em o primeiro livro de Reis, no capítulo 19, nós vamos ler do verso 3 até o 8, que é o clímax dessa experiência do profeta Elias. Nós vamos estar fazendo essa leitura na nova versão transformadora, mas você pode acompanhar aí pela exposição do Data Show. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem outro, e diz assim a palavra: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. O anjo do Senhor voltou e tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Queridos, vamos mais uma vez agradecer ao Senhor a oportunidade de estar diante da leitura da sua palavra. Pai, tua palavra é exposta aos nossos corações e à nossa mente nesta noite. E, ó Deus, o que nós te pedimos é que o teu Espírito nos conduza nessa reflexão e nos ajude, ó Deus, a aprender com a experiência que o profeta viveu e trazer também ensinamentos profundos e espirituais para a nossa vida, a partir, Senhor, de experiências que nós também podemos ter, mas que, ó Deus, auxiliados pela tua graça e o teu amor, assim como tu fizeste pelo profeta, ó Deus, poderemos também sair e superar essas situações. Toda honra e glória seja dada ao teu nome. Espírito Santo, tem liberdade entre nós, fala conosco e nos ensina nesta noite, em nome de Jesus que te oramos. Amém, Senhor, amém. Queridos, os sintomas da depressão podem variar um pouco de pessoa para pessoa, mas alguns sintomas são bem comuns, e eu gostaria de citar alguns deles aqui, e a gente vai pensar na experiência do profeta a partir desses sintomas. Um humor depressivo é o primeiro sintoma, uma desesperança. A pessoa sente-se triste, há um vazio, há uma falta de esperança na maior parte do tempo, há um medo do presente e também um medo do futuro misturado ali naquela experiência. Segundo sintoma que a gente pode pensar é que há um sentimento de culpa ou de inutilidade. Para que eu estou aqui? Que função tenho eu neste lugar? Sentir-se inadequado, ocupado de forma excessiva. Terceiro sintoma é a perda de sentido, que a gente pode aqui também falar sobre um vazio existencial. A falta de interesse ou prazer em atividades que antes eram saudáveis e eram prazerosas também, é um dos sintomas da depressão. Um outro sintoma é a alteração do apetite.
a perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo nenhuma dieta, sem estar fazendo nenhuma reeducação alimentar, né? O quinto sintoma seriam problemas do sono, a insônia ou um sono exagerado, que a gente chama de hipersonia, né? Também pode ser um sintoma de depressão. Um outro sintoma que eu quero apresentar para vocês é a fadiga, a pessoa sentir-se cansado o tempo inteiro, o tempo todo, de manhã, e dorme, quando acorda de manhã ainda está cansado, e o final do dia está mais cansado ainda, e a noite de sono não é reparadora, e no outro dia está cansado novamente. E o último sintoma que eu quero trazer para a gente pensar também nessa noite são pensamentos de morte, pensamentos recorrentes sobre morte ou sobre suicídios. Esses são os sintomas mais comuns dentro da experiência da depressão, e a gente pode ver muitos deles aí associados a essa experiência do profeta. Querido, eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que está em casa também assistindo, se você ou alguém que você conhece está apresentando esses sintomas, é importante procurar ajuda. Ajuda profissional, ajuda de um aconselhamento espiritual com a tua liderança. A depressão é uma condição tratável e há várias opções de tratamentos que podem ajudar, inclusive a psicoterapia, inclusive o aconselhamento espiritual e pastoral. Não deixe de buscar o aconselhamento com a sua liderança espiritual. No texto que nós lemos, nós vamos identificar alguns desses sintomas, né? E nós vamos falar um pouco sobre essa experiência do profeta a partir desse ponto de vista. Quero começar, irmãos, com a desesperança que leva ao medo. E logo no primeiro versículo que nós lemos, a gente lê o verso 3 dizendo assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Em alguns casos, queridos, como também a tristeza profunda, mas ele consegue identificar por que está triste. Eu lembro da minha própria experiência com depressão, que eu fiquei 1 ano e meio, e eu olhava para mim e falava assim: Senhor, eu não podia estar triste. Eu tenho uma família que me ama, uma família bem estruturada, eu estou bem com a minha família, estou bem com a igreja, eu estou bem com o Senhor. Por que essa tristeza? E aquele sentimento fazia com que eu cada vez mais ficasse perdido naquela dor. Por quê? Porque eu começava a me sentir culpado de estar triste por ser, mesmo sendo grandemente abençoado pelo Senhor. A sensação de morte iminente que muitas vezes o depressivo sente é acompanhada de taquicardia, de pensamentos pessimistas, e isso muitas vezes é reconhecido como uma crise de pânico. O depressivo pode viver essa experiência de sentir um medo e um pavor que ele não sabe de onde vem, e aquelas alterações na química do seu corpo e no batimento cardíaco traz para ele esse desespero, esse pânico. É um medo do presente e ao mesmo tempo um medo também do futuro, das expectativas. O que vai ser? Como é que eu vou sair dessa situação? O que é isso que eu estou vivendo agora? Nesses casos, e não atinge todos os casos de depressão, essa questão do medo, mas quanto mais a depressão se aprofunda, maior é a sensação de medo, e que aumenta mais ainda a alteração química no cérebro da pessoa, que por sua vez aumenta a depressão também, e aí instala-se um ciclo vicioso e que precisa ser quebrado. O medo precisa ser afastado para que esse ciclo seja quebrado e a pessoa possa ser ajudada a romper com esse ciclo e viver um processo de cura. O medo não é um vilão nas nossas vidas. Nós podemos analisar o medo a partir de algumas considerações. O medo, ele pode ser uma força criativa. Sim, porque quando nós nos permitimos ser expostos ao que nós tememos, nós percebemos que há saídas, que há possibilidades. Mas enquanto eu fujo daquilo que eu tenho medo, eu não consigo ver alternativa para sair daquela situação. Em casos de fobia, por exemplo, em um processo terapêutico, a gente vai fazendo o que a gente chama de dessensibilização. É o que? Aos poucos a gente vai colocando, a pessoa para ir encarando aquilo que ela tem medo.
Por quê? Porque é através desse enfrentamento que ela vai conseguir perceber que aquele medo não tem tanta razão de ser. Mas o medo, ele pode ser essa força criativa, a partir do momento em que eu me permita enfrentar aquilo que me causa medo. O medo também pode ser um elemento protetor. Quando em uma dosagem normal, queridos, ele faz a gente avaliar melhor os riscos, ele faz a gente não se envolver em riscos significativos que venham de alguma forma ameaçar a nossa vida ou nos colocar em perigo de alguma forma. Por outro lado, espiritualmente, Satanás tem usado o medo como uma arma eficiente para levar crentes a viverem uma vida cristã muito inferior àquilo que Deus programou para eles. Isso acontece quando nós temos medo de nos expor as nossas dores, expor os nossos pecados, expor as nossas fraquezas. E em Tiago ele nos orienta no capítulo 5, verso 16, um verso muito conhecido nosso: portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo tem muito poder e produz grande resultado. Irmãos, muitas vezes o erro impede a nós cristãos de vivenciar a experiência da cura através da confissão dentro do seio da igreja. E o diabo tem usado o medo para produzir muitas vezes dentro das nossas vidas uma qualidade de vida cristã inferior. E é preciso encarar o medo. É preciso permitir que Deus trate a gente e promova a cura na nossa vida a partir da confissão de pecados. À medida que o medo da rejeição é enfrentado na confissão de pecados, nós podemos passar por uma cura transformadora. Uma outra questão do medo é que o medo ele pode ser redirecionado para atitudes positivas. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu também, a gente conhece histórias de pessoas que mesmo diante das adversidades, eles conseguiram superar aquele momento difícil e conseguiram superar aquelas dificuldades e enfrentar algo positivo nas suas vidas, criando uma situação favorável para eles. E aí a gente pergunta, por que tem pessoas que conseguem superar as dificuldades e adversidades e tem outras que se rendem a essa dificuldade e não conseguem produzir algo positivo nas suas vidas? A diferença entre uma pessoa e outra, entre a pessoa que consegue suportar e a que sucumbe aos obstáculos, é aquela pessoa que não toma uma decisão. É o medo de tomar uma decisão, de estar imbuído do sentido da vida, de suportar a adversidade, decidido e conseguir superar os obstáculos. A Bíblia nos dá alguns versículos de incentivo, quando ela fala lá em Salmos 31, verso 24, se você conseguir me acompanhar, tá, querida? Salmo 31, verso 24, portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Portanto, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 13, nós lemos o seguinte. 1 Coríntios 3, 16, 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, são fortes. A palavra de Deus então vem sempre nos animar e nos confrontar com essa necessidade de ter coragem. E o corajoso, queridos, não é aquele que não sente medo. O corajoso é o que supera o medo. O corajoso é o que enfrenta a adversidade e que se coloca nesse lugar de superar aquele momento difícil. E aí, irmãos, isso é superado com a fé no Senhor, né? O verso que nós lemos primeiro: todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. Sejam firmes, no verso de Coríntios, sejam corajosos e sejam fortes, mas permaneçam na fé.
Então a fé é algo que é extremamente importante e valioso dentro desse processo de enfrentamento do medo, que vai quebrar todo esse ciclo que tem mantido muitas vezes as pessoas dentro de um processo depressivo. Nós costumamos cantar aquele hino lindo do cantor cristão, né? Firmes nas promessas de Jesus. E a pergunta que a gente pode fazer nessa noite: será que nós temos vivido a letra daquele hino? Firmes nas promessas de Jesus, vivendo aquilo que o Senhor nos prometeu. E uma outra característica ou sintoma que eu quero explorar nessa noite é o vazio existencial. No verso 4, a gente vê dentro da experiência do profeta, ele dizendo que ele sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Então agora nesse momento Elias considerou que não havia mais nada de sentido na sua vida, na sua existência. E é interessante, irmão, nós notarmos que Elias tinha acabado de sair de um episódio em que havia tido uma grande vitória sobre os profetas de Baal e de Aserá. E eu quero convidar vocês a ler no capítulo anterior 2 versículos para a gente se enquadrar dentro dessa história. No capítulo 18 de 1 Reis, verso 19, e depois nós vamos para o verso 38 e 39 do mesmo capítulo. Você pode ler comigo? Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Então agora nesse momento Elias convoca todo o povo de Israel e fala assim: mas não venham só vocês não, venham aqueles 800 profetas lá que estão adorando e profetizando, né, em nome de Satanás, traz eles também aqui. E aí o desfecho disso está nos versículos 38 e 39, vamos ler juntos? No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Irmãos, esse talvez seja o maior ponto de avivamento que o povo de Israel tenha vivido depois de saída do Egito, porque naquele momento ali, aquela experiência do povo fez com que e a palavra diz que todo o povo colocou o seu rosto em terra e reconheceu o senhorio de Jesus e de Deus, e dizendo: olha, só o Senhor é Deus. Sim, só o Senhor é Deus. Porque naquele momento Deus havia respondido com fogo, e era um fogo tão abrasador, tão potente, tão poderoso, que ele não consumiu só o holocausto. A palavra diz que ele consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a água que tinha sido jogada lá, a água que estava na valeta. Foi uma manifestação poderosa do poder de Deus, através da oração daquele homem, de Elias. O confronto no Monte Carmelo então foi um sucesso. Mas por que agora, né, esse momento de depressão na vida de Elias? Queridos, eu quero pensar com vocês nessa noite que Elias provavelmente criou uma expectativa de que assim como imediatamente Deus respondeu com fogo a oração no Monte Carmelo, assim como imediatamente o Senhor fez parar de chover diante da palavra do profeta, também ele esperava que aquela liderança nefasta de Acabe e de Jezabel se rompesse ali, naquele momento. Mas não foi isso que ele experimentou. Ao invés de experimentar isso, caiu sobre a sua cabeça aquele monte de ameaças contra a sua vida e contra o seu ministério. E aí, queridos, muitas vezes nós criamos expectativas de sermos atendidos por Deus dentro dos nossos parâmetros. Sim ou não? Deus me atendeu as minhas orações prontamente em outros momentos, então Ele vai atender agora também. Deus nunca negou os meus pedidos, então Ele não vai negar esse. Deus nunca me disse não das minhas orações, então Ele também não vai dizer não agora. E essa medida, meus irmãos, é uma medida humana. Deus não cabe nas nossas medidas humanas, sim ou não?
Você pode repetir isso comigo? Deus não cabe nas nossas medidas humanas. Por maior boa vontade que nós tenhamos, por melhor que sejam as nossas intenções, e aí é que muitas vezes o vazio existencial se instala. O vazio existencial é uma sensação profunda de falta de propósito ou de significado na vida, e geralmente tem uma íntima ligação com a depressão também. Observe, queridos, que a falta do propósito pode afetar negativamente a qualidade de vida, levando a um ciclo de pensamentos negativos e até mesmo ao isolamento social. E o profeta viveu isso, quando a gente lê logo no primeiro versículo, no verso 3, dizendo: foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali ele já deixou o seu servo. E o verso 4 começa: depois foi sozinho para o deserto, caminho de um dia. Irmãos, a depressão, o vazio existencial pode levar cada um de nós para esse lugar de isolamento social. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, de que Deus nos fez seres relacionais. Por quê? Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E uma vez que Deus sempre foi relacional, porque Ele sempre se relacionou dentro da Trindade, Ele nos fez relacionais também. E aí a gente precisa entender que nas minhas relações eu posso adoecer, posso sim, porque eu estou me relacionando com outro ser humano. Mas Deus instituiu que é nas relações também que nós vamos ser curados. Você pode dizer amém? É na relação com o outro, não é nos isolando, não é nos afastando, não é entrando em um buraco, em uma caverna, ou indo para um deserto, em que nós vamos resolver as nossas questões. Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Esse estado emocional pode ser debilitante, e ele requer uma atenção e um tratamento adequado. É importante que nós procuremos ajuda se entrarmos em um processo como esse. Queridos, Viktor Frankl é um psiquiatra judeu e ele é sobrevivente do Holocausto. Ele criou uma teoria chamada logoterapia, e a logoterapia é baseada no seguinte, de que a busca de sentido é que faz com que o homem viva. E aí uma frase dele que eu destaquei para compartilhar com vocês, ele diz o seguinte: a busca pelo sentido é a principal força motivadora do ser humano. Ele mesmo, queridos, enfrentou várias situações muito difíceis, dentro de 4 campos de concentrações que ele teve preso. Mas ele buscou sentido na sua vida. Ele buscou sentido para ter uma razão para continuar e passar por tudo aquilo, e hoje nós estamos aí aprendendo, né, dentro da teoria que ele construiu. Eu quero dizer para você, queridos, que nós temos exemplos bíblicos que eu gostaria de destacar 2. José do Egito e o apóstolo Paulo, que encontraram clareza no sentido de suas vidas, e a partir daí eles conseguiram ver o melhor que Deus tinha para suas vidas. José, ele manteve seu olhar na expectativa e no propósito de Deus, de que Deus revelara a ele ainda na juventude, nos seus sonhos. E vocês lembram muito bem, foi o sonho das estrelas e o sonho das espigas, de que ele era colocado como liderança. E depois de passar por tudo aquilo que você conhece na história de José, em que ele foi vendido, ele foi escravizado, ele foi preso injustamente, e Deus agora coloca ele no lugar onde ele tinha que estar, no lugar de liderança, e ele reconhece isso, ele encontra o sentido para a sua vida, quando lá, diante dos seus irmãos, ele declara o seguinte em Gênesis capítulo 50, verso 20: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José reconheceu que havia um sentido na sua vida. José reconheceu que tudo aquilo que ele viveu não tinha que moldar e constituir a pessoa que Deus estava trabalhando para ele ser, porque ele termina sua frase dizendo assim: Deus me colocou nesse cargo para que eu pudesse ser seu instrumento de salvação de muitas pessoas. Da mesma forma, nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele tinha na pregação do Evangelho o sentido da sua vida, e isso era para ele muito mais importante do que o próprio viver. Em Filipenses, no capítulo 1, versos 20 e 21,
diz o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz. E aí ele diz: de modo que Cristo seja honrado pelo meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, Paulo conseguiu visualizar de maneira muito clara que o sentido da vida dele é levar a palavra aos gentios que ainda não tinham sido alcançados. Paulo percebeu com clareza de que aquele encontro na estrada de Damasco dava para ele um marco, para a partir daí ele viver um novo sentido na sua vida também. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Que envolver-se em compromissos nas atividades da igreja, ajudar o próximo, envolver-se na pregação da palavra, no serviço cristão, pode ajudar você a encontrar o sentido que Deus tem colocado na sua vida. Nós vemos muitas vezes o crente entrar, congregar na igreja, mas não se comprometer, não se envolver naquilo que a igreja está promovendo e está trabalhando. Eu quero dizer para você, querido, que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E enquanto cooperadores de Deus, Deus aguarda de nós esse ato de cooperação. E muitas vezes, querido, eu quero dizer para você que é quando você começar a cooperar com o reino de Deus, começar a trabalhar dentro do que Deus tem colocado para esta igreja fazer, você vai encontrar o sentido real para a sua vida. E essa perda de sentido vai deixar de te atravancar, de te impedir. Nós temos um sentido. Romanos, no capítulo 8, verso 29, eu vou pedir que vocês leiam comigo. Vamos ler juntos? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Querido, se ainda não tem claro para você qual é o seu propósito, o sentido da tua vida, entenda que a Bíblia já está dizendo para você: o sentido da sua vida, querido, e da minha vida, querido, é ser semelhante a Jesus. Você pode dizer amém ou não? Queridos, o sentido da vida do cristão é buscar assemelhar-se cada vez mais ao Senhor Jesus. E é através do serviço cristão, através do envolvimento com a obra do Senhor, é que a nossa semelhança a Cristo vai cada vez mais aparecendo. E eu quero dizer para você, querido, mais um sintoma que o profeta vivenciou ali, que foi uma desordem no apetite. No verso 5, a palavra diz assim: enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. E aí no verso 7, o anjo voltou e tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma, mas do contrário você não aguentará a viagem que tem pela frente. Então você observa, querido, que o profeta estava vivendo um desinteresse tão grande pela vida, porque agora ele não se preocupava mais em comer. E ele precisou que houvesse uma manifestação de Deus através do anjo, falando para ele: coma! Você precisa de energia, você precisa restaurar as forças. E muitas vezes, querido, dentro de um processo depressivo, a pessoa vai precisar de alguém incentivando ele para comer. Muitas vezes, dentro de um processo depressivo, você vai olhar para o seu querido, para a sua querida, e dizer para ele: esforça um pouquinho, coma mais um pouco. Você precisa, de energia, você precisa do alimento. Em geral, os depressivos têm apetite desordenado. Ou eles comem demais nas horas indevidas, ou apresentam alguma seletividade alimentar. Não, eu só estou com vontade de comer arroz. E aí só come arroz, e o arroz não sustenta a pessoa. É uma seletividade alimentar, Mas o mais comum é deles perderem o apetite. Nós temos um inventáriozinho de depressão que a gente aplica, e que uma das perguntas que faz assim: você aumentou de peso ou perdeu muito peso nesse período de 30 dias? Por quê? Porque aquilo já evidencia para a gente que há uma desordem alimentar dentro da característica dos sintomas daquela pessoa. E essa desordem alimentar, ela pode trazer uma deficiência na nutrição.
e a falta de complexo B, da vitamina C, de cálcio, de ferro, de magnésio, de potássio, tudo isso vai interferir negativamente para que a química do corpo contribua para a saúde do indivíduo. Queridos, uma outra experiência que também o profeta viveu foi um sono irregular. Nos versículos que nós lemos, o 5 destaca que ele se deitou debaixo do pé de siesta e dormiu. Gente, para onde ele tinha ido? Para o deserto. O deserto, se vocês não sabem, de dia é muito quente, sim ou não? E de noite é muito frio, sim ou não? E o profeta não estava nem preocupado com isso. Diz a palavra que ele deitou-se debaixo da árvore ali e dormiu. E aí continua a palavra no verso 6, dizendo: ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Depois do anjo ter lá acordado ele, comeu, bebeu e se deitou novamente. Então, gente, as pessoas com depressão, com níveis de hormônio, do hormônio cortisol, estão muito alto em função do estresse. E isso vai desregular o seu sono também. A relação entre o sono exagerado e a depressão é complexa, mas o que a gente entende é que um acaba afetando o outro. A pessoa acaba tendo um ciclo vicioso aí, porque a falta do sono ou o sono excessivo aumenta a vulnerabilidade do depressivo, e aí a depressão aumenta a má qualidade do sono, e fica uma coisa alimentando a outra, em um ciclo que também precisa ser quebrado. Quero destacar, queridos, alguns pontos importantes, que a hipersonia é um sintoma de depressão. Geralmente o deprimido, ele dorme muito. Por quê? Porque ele tem aquela sensação de que enquanto ele está dormindo, aquela dor não pode alcançá-lo, a dor da depressão. Ou então ele não consegue dormir, porque a dor fica o tempo todo batendo a sua porta ali e impede que ele também, de alguma forma, entre em uma qualidade do sono. Queridos, o médico psiquiatra ou um psicólogo, ele pode oferecer para você tratamentos eficazes para regularizar o seu sono. E a partir daí, você conseguir um espaço maior na vitória contra a depressão. O sono, a regulação química do corpo, ela precisa ser ajustada muitas vezes também. O salmista reforça que a fé e a confiança em Deus é um elemento fundamental para a saúde mental e psicológica, quando ele afirma assim. Eu queria que você colocasse aí para a gente ler junto, Salmos 4, verso 8. Se você pode marcar isso também na sua Bíblia aí, que é importante. Salmo 4, verso 8. Vamos ler juntos? Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Queridos, buscar essa paz para dormir, confiado na segurança do Senhor. Aquilo que não foi resolvido hoje, entrega nas mãos do Senhor à noite. Aquilo que não foi conquistada a vitória no dia de hoje, entrega no altar do Senhor à noite. Deite e durma, confiando, guardado na segurança do Senhor. Depositar a confiança em Deus nos permite um sono regular e saudável. E a ansiedade e a depressão são inimigas da harmonia emocional. E através do sono, um sono irregular pode facilitar você ser alcançado por isso. Queridos, o último sintoma que eu quero apontar nessa noite, dentro da experiência do profeta, são os pensamentos de morte. Uma vez perdido o sentido da vida, é muito fácil desistir dela. E foi o que aconteceu com o profeta Elias. Os pensamentos de morte, nem sempre eles são traduzidos em ideações suicidas. Podem traduzir-se apenas em desejo de morrer, de deixar de existir, ou simplesmente aqueles pensamentos que, se eu não estivesse aqui, as coisas estariam melhor. E no verso 4 a gente ouve o profeta dizendo: tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Eu queria nessa noite, queridos, estabelecer uma diferença entre três coisas que são muito interligadas, que são os pensamentos de morte, as ideações suicidas
e as tentativas de suicídio. É bom a gente estabelecer essas diferenças, porque isso vai indicar para nós a gravidade daquela situação com aquela pessoa. Quando a pessoa tem pensamentos de morte, são pensamentos tipo esse, que assim era melhor eu não estar aqui, se eu morresse hoje eu não ia fazer falta nenhuma, se eu morresse eu ia parar de sentir essa dor, esse vazio tão grande, mas são pensamentos que passam pela sua cabeça como morte, sem um planejamento para a morte. Então você pode entender que isso seria um nível mais brando da depressão. Agora existe uma outra que são as ideações suicidas. Aí quando se pensa em ideação suicida, a gente precisa pensar que a pessoa está planejando alguma coisa nesse sentido de acabar com a própria vida. E aí já é mais preocupante, porque se aquela pessoa está planejando, ela pode caminhar no sentido de botar o seu plano em prática. Isso serve para a gente fazer uma avaliação de quanto de risco aquela pessoa está fazendo. E o último são as tentativas de suicídio. E aí realmente pessoas que tentaram, não chegaram a morrer, mas elas investiram em tirar a própria vida, uma gravidade bem maior nesse sentido. Cada um desses estágios representa um nível diferente de risco e de necessidade de intervenção. Se você, querido irmão ou irmã, querido amigo ou amiga, se você está passando por isso, se você está vivenciando algum desses pensamentos ou desses comportamentos, é importantíssimo que você busque acolhimento espiritual e busque uma ajuda profissional. Existem recursos e tratamentos disponíveis que podem oferecer o suporte que você precisa. E queridos, nessa noite, para concluir, eu quero destacar mais um versículo que está em Tiago, no capítulo 5, versos 17 e 18. Você pode ler comigo? Elias era humano como nós. No entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Querido, o texto começa com a expressão que eu quero destacar. Elias era humano como eu e como você. Um profeta grandemente usado nas mãos de Deus. Um profeta que tinha uma palavra divina. E ele disse nesse episódio das chuvas, ele disse assim: diante da minha palavra, porque a minha palavra está em consonância com a palavra de Deus, eu digo que não choverá a partir de hoje. E isso aconteceu. Queridos, eu quero dizer, esse homem, cheio do poder e da graça de Deus, ele passou por um episódio de depressão. Para e pensa, será que eu também não estaria sujeito a isso? Será que você não estaria sujeito a isso? Independente, irmãos, do seu grau de dedicação ao Senhor, independente, irmão, da sua dedicação à obra do Senhor, à sua família, ao ministério, você precisa entender que você está sujeito também a passar por uma dessas situações, assim como o profeta passou. Isso está batendo na porta de cada um de nós. Eu lembro quando eu estava ainda na faculdade, um dos assuntos que surgiu em sala de aula é que no século 21, a ansiedade e depressão seriam o topo das doenças da humanidade. Irmãos, nós estamos no século 21 e o que nós estamos vendo é isso. Não pense você que você é crente, que você não vai ser alcançado. Você está sujeito a isso também. Não pense você, querido, que você pode não sofrer isso, simplesmente porque Deus o abençoa. Você está sujeito a isso também. Elias era um homem como nós, mas ele sofreu. Ele era um homem tremendamente abençoado. Deus o usava de maneira poderosa, mas ele ainda passou por uma experiência como essa. E ele precisou de ajuda, assim como cada um de nós também precisa de ajuda. Passou por uma grande depressão, mas a submissão à vontade de Deus o levantou e fez com que ele superasse aquele grande desafio. Eu e você também estamos sujeitos a essas adversidades, seja na área física, na emocional, na mental, na conjugal, na relacional, nós estamos sujeitos a adversidades. Mas o que nós não podemos deixar é de usufruir da graça de Deus, através da comunhão com os irmãos e através da fé maravilhosa no Deus Todo-Poderoso. Queridos, que o Senhor possa estar completando no coração de cada um de nós
aquela palavra que vai ser transformadora, e está já sendo transformadora nas nossas vidas, através da experiência do profeta Elias. Querido, se você passa por isso, se você conhece alguém que passa por isso, seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa, orientando ela não somente buscar um acolhimento espiritual, mas também uma ajuda profissional, para quebrar esses ciclos e poder viver a grandiosidade da vida cristã que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Convido você a ficar de pé, nós vamos orar mais uma vez.